És daquelas pessoas que toma todos os suplementos do mercado, está sempre a par das últimas modas, mas na verdade não sentes que te façam assim tão bem? Deixa-me dizer-te que se calhar não estás a ser muito inteligente na forma como escolhes os teus suplementos. É muito comum, e eu assisto nas consultas constantemente. Eu tomo magnésio, e eu tomo creatina, e tomo proteína e não estou a ver resultados. Bom, porquê é que isto acontece? Porque antes de nós escolhermos ou tomarmos qualquer tipo de suplemento, nós precisamos de ir à base. Então, qual é que é a base? É, no fundo, dormirmos bem, gerirmos melhor o stress, que eu acho que são as duas coisas onde nós falhamos mais, comermos de forma mais adequada e fazermos exercício físico. Por exemplo, tomar suplementos de proteína se não treinas não te vai servir para grande coisa. O teu músculo só vai crescer se tu o estimulares. Então estas duas coisas têm que andar sempre juntas. Mas pensa bem, se tu fizeres uma boa estrutura do teu prato, provavelmente há suplementos que não vão fazer muito sentido. E na minha opinião, as proteínas em pó muitas vezes são esse género de suplementos. Podem ser uma solução fácil, podem ser uma solução para usares pontualmente quando sabes que estás com menos tempo, a ser menos organizado, mas a verdade é que a tua alimentação de base, se for bem estruturada, se procurares ter proteína no pequeno almoço, no almoço, no jantar, tu consegues atingir aquela recomendação de 1,6 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Mais ou menos. É óbvio que algumas pessoas chegam a precisar de 1,8, se forem já atletas, pessoas realmente que necessitam, ou pessoas acima dos 65 anos que continuam a praticar desporto e cuja necessidade proteica pós-treino é superior. Mas na verdade, se pensares bem, se calhar não precisas daquele suplemento em pó de proteína, que eu acho que tem uma grande dificuldade. Quando nós pensamos em suplementos alimentares, nós muitas vezes precisamos de perceber o que é que estamos a tomar. A proteína é só um componente daquilo que está naquela colher que tu colocaste de pó dentro do teu copo de água. Mas, na verdade, ela não vem sozinha. Muitas vezes vem com aroma de chocolate, de baunilha, de cookie dough, de gelado, o que seja. Vem também com adoçantes para que seja boa, para que tu consigas misturar em água e beber logo. Vem com uma série de conservantes, vem com vários ingredientes que se calhar o teu corpo não está habituado e que vai metabolizar como se fosse algo químico, como se fosse um medicamento. Por isso, na verdade, quando olhas para um suplemento como este, sobretudo os suplementos que estão em pó, deves ter muita atenção à lista de ingredientes. Tal como os alimentos, os suplementos também passam por uma escolha criteriosa. Tens suplementos que são ótimos para ti e tens suplementos que se calhar têm uma série de ingredientes que não fazem qualquer tipo de sentido. E se tiveres algum tipo de sensibilidade, se costumas ficar com a barriga inchada depois de algumas refeições, se sentes que por vezes podes ficar com alguma flatulência ou sensação de digestão pesada, provavelmente esta solução das proteínas em pó pode realmente ser um trigger. Ou mudas o tipo de marca, a forma como escolhes estes suplementos, ou se calhar podes precisar de variar. Se queres continuar a usar as proteínas em pó, se calhar experimenta as proteínas vegetais. Ou, por exemplo, recentemente já vimos que o colagênio pode substituir, mesmo quando estamos a falar de construção de massa muscular, seja uma proteína whey, seja uma proteína vegetal. Então, no que toca às proteínas, ser super criterioso. Mas a verdade é que nós não precisamos de tomar todos os tipos de suplementos. O que é que não funciona quando falamos de suplementos? Ou o que é que podes não precisar? Muitas vezes, os multivitamínicos. Porquê? Os multivitamínicos associam quantidades relativamente pequenas e quando estamos a falar de suplementar, muitas vezes estamos a falar em reforçar determinados nutrientes e o multivitamínico tem um bocadinho de tudo. Pode-te ajudar ali num curto período de tempo, se sentes que a tua imunidade está mais baixa ou a tua energia, e ele pode suplantar alguns déficits, mas muitas vezes quando estamos a falar de combinados, significa que também vamos estar a juntar ingredientes que competem entre si pela absorção. Por exemplo, se tiveres um multivitamínico que tem ferro com cálcio, a probabilidade de não conseguires absorver o ferro que está nesse multivitamínico é muito grande, porque eles competem na sua absorção. Então talvez fizesse mais sentido tu suplementares vitaminas ou minerais em doses separadas, isoladamente e em alturas diferentes do dia para conseguires potenciar este efeito. Outra coisa que muitas vezes não faz sentido suplementar são coisas detox. A não ser que sejam aquelas substâncias detox que ajudam o teu fígado a funcionar melhor, como o NRF2, por exemplo, que é uma substância que nós precisamos de produzir e que nos ajuda muito. Muitas vezes não vais precisar de nada com esse efeito detox. Basta teres um intestino a funcionar bem, teres uma boa alimentação e garantires que estás a ter
um aporte de boas proteínas, de gorduras, de fibras, para que o teu fígado consiga metabolizar. Se além disso tiveres o cuidado de estar a dar cada vez menos químicos, ou seja, menos alimentos ultraprocessados, menos adoçantes, menos corantes, menos conservantes, o teu fígado também não fica intoxicado. E, portanto, isto significa que não precisas de dar nada para desintoxicar. E isto é muito importante também quando falamos de suplementar alguns tipos de chás. Imagina, o chá verde tem uma concentração de antioxidantes muito boa, muito grande, mas nem sempre o suplemento de chá verde pode ser assim tão interessante. Por exemplo, em processos de perda de peso, que é onde ele é mais utilizado, sabemos que ele tem ali uma margem de sucesso boa, mas que a maior parte do sucesso quando se faz esta suplementação tem a ver com a mudança de comportamentos. E isto é a mesma coisa quando uma pessoa começa a treinar, se não tiver uma boa alimentação, se não começar a melhorar os seus padrões alimentares, também vai sentir que treina durante 3 meses, se calhar até vê bons resultados, mas ao fim de 3 meses sente que estagnou. E isso não tem a ver com o facto de o treino não ser eficaz, tem a ver com o facto de a pessoa não ter mudado a alimentação para ajudar a que o treino pudesse trazer mais resultados. Quando pensas em suplementar, deves realmente pensar se faz sentido para ti ou não. Quando é que nós temos mais risco de déficits? Numa gravidez, por exemplo, em que nós sabemos que, por ser necessário gerar uma nova vida, o teu corpo vai precisar de mais vitaminas, mais minerais, vai ter realmente necessidades mais acrescidas. Quando mudas muito um determinado estímulo na tua vida, imagina se começaste a treinar, não fazias exercício físico, podes precisar de determinadas coisas como magnésio ou potássio, por exemplo, para te ajudar a evitar algumas distensões musculares, estiramentos, algumas lesões que às vezes podem aparecer por não estar suficientemente nutrido. Porquê que eu vejo muitas vezes isto? Não é porque na alimentação nós não estamos a conseguir ir buscar. Muitas vezes tem a ver com a má absorção. Então, pensa comigo. Se tu fazes análise ao sangue e tens, por exemplo, níveis de colesterol altos e alteração na tua absorção de vitaminas de complexo B, ferro, ferritina, mas o teu intestino é extremamente obstipado, provavelmente estas 3 coisas vão estar ligadas. Isto significa que, se o teu intestino é obstipado, vais ter uma probabilidade maior de absorver mais colesterol. Se o teu intestino funcionasse todos os dias, ele estaria mais saudável e não terias aquilo que se chama hiperpermeabilidade intestinal, que é algo que leva também à perda de capacidade de absorção de ferro, de ferritina, vitaminas de complexo B. Então, se o teu intestino ficar melhor, tu vais conseguir solucionar 2 coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, se calhar quando olhas para as tuas análises e pensas no teu estilo de vida, em vez de suplementares ferro ou vitaminas do complexo B ou um ômega 3, por exemplo, para melhorar o teu padrão de colesterol, deverias pensar primeiro em tratar o teu intestino para corrigir estas coisas. E é por isso que a suplementação é tão interessante, mas na verdade pode muitas vezes não ter os efeitos que tu precisas, porque tu não estás a olhar para a causa dos problemas. E é isso que deves começar a tentar analisar. Há várias situações da nossa vida em que nós podemos precisar, e mesmo quando nos sentimos extremamente cansados, quando não temos energia, quando sentimos que temos mais vício do açúcar, ou quando, imagina, por uma alteração, chegas a uma perimenopausa e começas a ter uma alteração hormonal que leva, por exemplo, a um bocadinho de ganho de peso, ou a sentir-te mais triste, mais desmotivada. Isto são tudo coisas que, mudando pequenos passos na tua alimentação, tu podes conseguir conquistar e melhorar. Mas se de repente tivesse algum reforço que te pudesse ajudar, por exemplo, um magnésio que te ajudasse a dormir melhor, isto também podia ajudar a relaxar um bocadinho, fazer com que não tivesses tanta compulsividade e, portanto, não sentisses este ganho de peso, este aumento da massa gorda, da gordura visceral, como nós vemos tantas vezes. E lembra-te que, nem sempre olhando para as análises e vendo, por exemplo, um colesterol mais alto, nós precisamos de suplementar logo coisas. Por exemplo, estava a falar de menopausa e a lembrar-me, nós muitas vezes nestas fases temos um aumento dos níveis de colesterol porque é o nosso corpo a compensar a diminuição da produção de estrogénios. É um mecanismo protetor, por isso nós não precisamos de fazer nada em relação a isto, desde que o estilo de vida esteja garantidamente saudável e estejamos a tentar trabalhar tudo aquilo que são os nossos pilares. Então, acho que é muito importante pensar nos suplementos com um olhar mais crítico. Se não sabes muito bem como interpretar aquilo que são os teus sintomas, cruzar com as tuas análises e pensar em potenciais causas, como te estava a dizer, por exemplo, para esta questão do intestino, do colesterol e do déficit de vitaminas, realmente aconselho-te com um profissional de saúde que consiga olhar para as tuas análises e perceber o teu contexto, o teu estilo de vida, porque só assim conseguirás ter a sensação de que todos os suplementos que tu vais comprando e que vais escolhendo podem realmente ter um efeito benéfico para aquilo que tu precisas.
Agora uma questão que me colocam imensas vezes em consulta, porque é uma moda. Será que será que a creatina é só para quem treina? Bom, a creatina é um suplemento que tem ganho muita popularidade recentemente. E a creatina é no quê? É no fundo o quê? É um aminoácido, é um componente das proteínas. Normalmente nós encontramos maioritariamente em alimentos fontes de proteína animal, como a carne, o peixe, o marisco, os ovos, os moluscos, e que nós precisamos para desempenho cognitivo, funções de memória, de capacidade de concentração, foco, mas também capacidade de resposta aos estímulos, como um treino, capacidade de construção de massa muscular. Até aos 40 anos, o nosso corpo produz sempre uma boa concentração de creatina e se tiveres uma alimentação equilibrada, variada, com estas proteínas, tu não entras em déficit necessariamente. À partida, tens sempre os níveis garantidos. Se tu sentires muito cansaço e tiveres 25 anos e de repente sentes que tens muito cansaço, não estás a conseguir construir massa muscular, será que a creatina seria a minha primeira escolha mais óbvia para o teu caso? Não. Porquê? Porque o teu corpo produz creatina e porque tu tens uma alimentação que naturalmente te fornece creatina. Então, provavelmente, o teu déficit não é creatina. Provavelmente pode ser porque não estás a conseguir dormir bem, pode ser porque tens resistência à insulina, mesmo tendo 25 anos, isto é muito comum. Pode ser porque começaste agora a treinar e sentes que tens mais dificuldade em recuperar, ficas mais dorido. Isto é uma coisa perfeitamente normal. Precisas de garantir que tens um bom aporte de nutrientes, como aquilo que eu dizia, magnésio, potássio, proteína, associado ao treino para teres essa energia de volta. Mas provavelmente a creatina não vai ser o mais interessante. Agora, se tu tens 45, 50 anos e se começas a sentir aquela sensação de névoa mental, dificuldade de concentração, dificuldade de pensamento rápido, começas a sentir que vais treinando, mas o teu corpo não está a responder, não vês os músculos a definir. Isto pode ter a ver com a alimentação, óbvio, sempre, mas também pode ter a ver com o facto do teu corpo ter começado a produzir cada vez menos creatina e 10 anos depois, quando tu sentes isto aos 50, de realmente sentir que com menos creatina e com menos quantidade de testosterona, sejas homem ou mulher, o teu corpo não vai ter a mesma capacidade de produção de massa muscular. Então aqui sim poderia fazer todo o sentido, seja para melhorar a parte cognitiva, seja para melhorar a componente física. E é importante que tenhas isto em mente. A creatina tem muito mais evidência científica no que toca à parte cognitiva, permitir que as pessoas, e sobretudo em mulheres, a partir da menopausa, que tenham uma boa capacidade de foco, de concentração, de memória, de desenvolvimento do seu trabalho e que tenham boa capacidade de resposta, que é muitas vezes aquilo que as mulheres sentem às vezes na sua autoestima, que é parece que estão a entrar numa fase da sua vida em que já estão a ser um bocadinho postas de lado, porque se esquecem de algumas coisas, porque ficam mais irritadas. E isso é uma coisa que a creatina resolve muito rápido. Então é muito importante que tenhas presente que a creatina não é só para quem treina, a creatina não é um suplemento do desporto, a creatina pode ser um suplemento que faça sentido em várias fases da vida, tudo depende do teu estilo de vida e dos comportamentos que já tens e tudo depende também de como é que levas esta suplementação de creatina. Porque sim, ela é importante, mas se não fizeres a base, não é por suplementares creatina que isso vai ajudar. Podes suplementar a creatina se dormires 5 ou 6 horas por noite e se essa noite for mal dormida, não te vai ajudar muito. Se és uma mãe recente, tens um bebê, acordas muitas vezes por noite, não é por tomares creatina que de repente o teu cérebro não vai ficar lento. É normal, tu não dormes se estás cansada. E por isso a creatina não vai resolver o teu problema. O tempo sim, quando o teu bebê começar a dormir melhor. Então é importante que tenhas isto também presente. A suplementação é algo que faz todo o sentido, complementa potenciais déficits que nós podemos ter ou pode nos ajudar a lidar com determinados sintomas. A meu ver, a suplementação é uma ferramenta espetacular que nós hoje em dia conseguimos ter um acesso muito mais facilitado, temos muito mais acesso à informação para saber as doses, quanto tempo tomar, mas lembra-te uma coisa também muito importante. Quando começas a tomar um suplemento, a maior parte dos estudos que mostram bons resultados para aquele suplemento são estudos de 8 a 12 semanas. E isto significa que não basta tomares o suplemento durante um mês e esperares efeitos. Provavelmente vais ter que o fazer durante 2, 3 meses para que resulte. E há suplementos, imagina, para a parte de crescimento de cabelo, de fortalecimento de unhas, em que os estudos são de 9 meses. Então, quando vais suplementar, em vez de desistires à primeira, se ao fim de um mês não notas grandes benefícios, lembras-te que eles não são medicamentos, que eles atuam de uma forma muito mais lenta e que te vão permitir ver uma evolução se fores consistente.